Semana passada o tema foi as 7 características dos falsos profetas, um sermão pregado por Thomas Brooks. E nós vamos dar continuidade nesse sermão. Eu vou dar uma resumida nele. Na verdade, agora vou dar uma caminhada rápida sobre o sermão. Nós falamos da segunda característica. E daí então ficou faltando a terceira característica. Então eu já postei no grupo o sermão da semana passada, uma parte dele, que são as 7 características dos falsos profetas. E esse daqui eu vou fazer a edição durante a semana, se Deus quiser, e vou estar compartilhando também. Ficou o estudo da semana passada, que eu não consegui fazer a edição, eu vou ver se eu consigo fazer também para estar postando. É bom que os irmãos compartilhem os estudos, os vídeos e revejam algum tema, algum assunto que precisam ver. Então é necessário sempre estar atento ao que está sendo postado. Então a terceira característica dos falsos profetas. Os falsos mestres são ventos de invenções e visões das suas próprias mentes e corações. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, vaidade e engano do seu coração é que eles vos profetizam. Isso está escrito em Jeremias 14:14. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos falsos profetas, que entre vós profetizam, fazendo-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Isso está escrito em Jeremias 23:16. O tema ele está seguindo uma sequência. Nós temos esse tema desde daquele sermão da semana retrasada, que é sobre o dom da profecia, e dando continuidade, pegando justamente essa ligação, esse link da verdadeira profecia e da falsa profecia, expondo as características dos falsos profetas. E nós vamos ler essa passagem aqui de 1 Coríntios, que também é mal interpretada, e compreender esse contexto do Novo Testamento, dessa parte de Paulo, junto com Jeremias, para poder ter uma compreensão melhor desses fenômenos, dos falsos mestres, dos falsos ensinos, da verdadeira profecia, para não ser enganados nem pelos falsos profetas e também não tropeçar na palavra de Deus. 1 Coríntios 31, versículo 33. 1 Coríntios 14, versículo 31, perdão. Porque todos, o tema que Paulo está falando aqui é os dons, a necessidade da ordem no culto. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O dom da profecia tem que ter essa característica: aprender e consolar. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Vamos parar nesse versículo 32, porque ele é mal interpretado. As pessoas, a maior parte, uma boa parte, não vou falar maior, mas uma boa parte hoje dos cristãos, principalmente da linhagem pentecostal, leem esse texto e não compreende ele. Esse espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, é dizer que a pessoa tem que se controlar. Exemplo mesmo. Algumas pessoas acham que isso aqui está falando do controle emocional, de uma manifestação, de sapatear, de rodopiar, de falar alguma coisa. Então essa manifestação tem que ser controlada, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Como se esse espírito dos profetas fosse algum espírito que tomasse a pessoa para ela ter aquelas manifestações. Então o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então se o dom está te tomando, você tem que se controlar. Isso é uma interpretação errada, não é isso que o texto está falando.
O texto não está dizendo que o espírito do profeta que está me tomando, que existem uns espíritos, conhecido como espírito dos profetas, que tomam pessoas e que eu devo controlar esse espírito. Não é isso que o texto está falando. Não é essa a interpretação certa. E as pessoas acham uma grande parte dos cristãos, principalmente de linhagem pentecostal, acreditam que o espírito do profeta é esse espírito que toma a pessoa e que ele deve controlar esse espírito. Os espíritos dos profetas quer dizer que a própria pessoa deve se controlar, se conter. Na verdade, só existe um espírito, e esse espírito é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é um espírito que toma a pessoa e a pessoa entra em transe. Não é assim que funciona o Espírito Santo. O Espírito Santo atua com o nosso espírito. Não é uma possessão, como as possessões demoníacas. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo atua com o nosso espírito. O Espírito Santo em nós, com o nosso espírito. Deus não tira de nós nenhuma das nossas capacidades, nem intelectuais, nem naturais, nem daquilo que é do nosso próprio ser, da nossa natureza. Por isso que quando nós lemos os apóstolos ou lemos os profetas, nós percebemos as diferenças linguísticas, uma mais rústica, outra mais, uma linguagem mais rica. Nós percebemos que cada um tem uma forma. Por quê? Porque Deus não tira do homem as suas faculdades. O Espírito Santo não faz isso. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus com o nosso espírito atuando. E Deus não tira de nós nossas consciências como um transe. Não é isso que acontece com o Espírito Santo. Então esse Espírito que Paulo está falando é o nosso espírito. O contexto que Paulo está falando está relacionado à ordem do culto. Então o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Antes disso, Paulo fala algo anterior, fala que fale um cada vez, um após o outro. É tipo assim, eu devo me controlar para que quando o outro esteja falando, eu fique calado. Por quê? Porque eu não devo ficar atropelando as outras pessoas. É isso que Paulo está falando. Então se controle. E esse se controlar não é ser tomado por possessões. Não é isso que Paulo também está insinuando. É um controle em que o culto deve ter uma ordem, o culto deve ter um andamento, e enquanto um fala, o outro escuta, e seja julgado o que está sendo falado. É isso que Paulo está dizendo. Só que aqui, as pessoas acabam tendo uma má interpretação. Por quê? Porque o espírito dos profetas, que estão sujeitos aos profetas, muitos fazem uma interpretação errada e acham que são espíritos dos profetas da antiguidade, do passado, que tomam as pessoas e elas começam a profetizar, então começam a ter manifestações, pulam, sapateiam, rodopiam, fazem um monte de coisa, e ela deve controlar isso. Não é isso. O espírito do profeta somos nós mesmos, temos os nossos espíritos, que Deus colocou em nós, e ele deve ser sujeito a mim. De que forma? Quando um fala, o outro fica calado. Simples assim, é uma coisa simples. Paulo não falou coisa, não, é só isso, sim, acabou. É isso que Paulo quis dizer, tem educação, quando um falar, você escuta. Você fica caladinho, espera o outro falar, porque o seu espírito deve estar sujeito a você. O espírito do profeta deve estar sujeito ao profeta, é isso. E a profecia é para a igreja toda ou só para uma pessoa? A profecia, tudo é para edificação do corpo. Não existe profecia de forma peculiar. Ou seja, a profecia, ela
primeiro, o que é o dom de profetizar? O dom de profetizar não é trazer novas revelações. Então, a profecia, que é a exposição da palavra de Deus, aquilo que já foi deixado, ela deve edificar. É claro que eu posso profetizar para um irmão, mas qual é a profecia, irmão? Nas Sagradas Escrituras está escrito isso, isso e isso. Pode ser para um, pode ser para dois, pode ser para a igreja. Desde que traga edificação, ela provém de Deus, mas se não trouxer edificação, ela não é profecia. Ela é uma falsa profecia. Depois, irmãos, quando vos ajuntais cada um vos tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Detalhe, essa revelação também é mal interpretada. Qual é a revelação? O que estava oculto das gerações passadas e foi revelada através de Cristo na encarnação, morte e ressurreição dos apóstolos? Aquilo que estava oculto, essas são as revelações. As revelações são aquilo que estava oculto das gerações passadas. Que revelação? Dos mistérios de Deus. Isso é a revelação. A revelação não é Deus me revelou que você está com isso, Deus me revelou que você está com aquilo, Deus me revelou que Deus vai fazer. Isso não é revelação. Não é isso que o texto está falando, não é isso que Paulo está falando aqui. Um tem revelação, irmão, ó, Deus me revelou na tua vida que você vai fazer, vai entrar na faculdade. Deus revelou, irmão, que vai acontecer isso. Não é esse tipo de revelação que Paulo está falando. A revelação é que aquilo que estava oculto das gerações passadas e que agora, através da encarnação, morte e ressurreição, Deus revelou os seus mistérios, os seus propósitos eternos. Aquilo que Deus queria fazer com o homem. E que através de Cristo, agora e através dos apóstolos, essas revelações foi dada. Porque aqueles homens aprendeu diretamente do próprio Cristo. Até Paulo aprendeu diretamente do próprio Cristo. Ele fala isso na carta aos Gálatas. Diretamente. Então, essa é a revelação. Tem revelação. O que é ter essa revelação? É a pregação expositiva dos mistérios que estavam ocultos das gerações passadas. Isso é revelação. Não é trazer revelação corriqueira do dia a dia. Isso é dom de adivinhação. Isso não é dom, não. Isso é espírito de adivinhação. Paulo, pastor, tem mais uma pergunta. Talvez essa pergunta seja... aproveitando que só estamos... essa parte 4, além do Espírito Santo, não é? Mas falando de revelação, eu soube hoje de um caso que envolveu uma família. A revelação dada por um suposto profeta, entendeu? Envolveu uma família. Envolveu a família e isso trouxe indignação por parte de um casal. Você acha que existe esse tipo de revelação, pastor? Você entendeu? Uma revelação peculiar, uma revelação de algo que aconteceu, mas eu não sei se aconteceu. É o que a revelação trouxe. E essa revelação pode até mesmo fazer com que haja até separação de uma família. Você vê que não... o que acontece? É isso que dá. O problema é o seguinte: qual é o maior problema hoje que nós estamos enfrentando na igreja? Principalmente no meio pentecostal. É que o povo do meio pentecostal gosta de adivinhação. Isso é um grande problema, porque na maior parte deles, eles não aceitam que a revelação é o que já está revelado nas Sagradas Escrituras. Eles querem ter... E aí também nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós vamos se deparar direto com pessoas que têm esse tipo de linha de pensamento e raciocínio, que aprendeu assim. E nós temos que tomar cuidado para não ferir essa pessoa, mas ao mesmo tempo conduzir ela ao verdadeiro evangelho bíblico. Para ao mesmo tempo não ser áspero, mas ao mesmo tempo o que falar... trazer ela para o verdadeiro evangelho bíblico, para ela conseguir enxergar isso.
E é uma coisa muito difícil. Só por isso que a gente tem que orar e pedir muito a Deus. Por quê? Porque, olha só, para pregar, para profetizar de forma bíblica, é necessário ler, é necessário compreender o que o texto está falando, é necessário orar, é necessário ler comentários, ler a Bíblia, é necessário aprender. Agora, uma pessoa quando diz assim, Deus me revelou, é difícil. Porque se Deus revelou para ela, Ele está fazendo disseção de pessoas. o que acontece? Se Deus revelou para ela, primeiro, ele acabou com os meus argumentos. Ele já se trancafiou em algo que ele acredita. Porque se Deus revelou para ele, e ele está convicto que Deus revelou para ele, ele me deu um checkmate. Porque como eu vou explicar para ele que aquilo não provém de Deus, só que Deus revelou para ele. Na verdade ele não conhece nem o que a Bíblia fala. Ele não sabe nem o que é Evangelho. Ele não sabe nem quem é Jesus. Eu tenho me deparado com pessoas desse tipo. Deus revelou para ele. E aí o que acontece? E é onde nasce o maior problema que hoje a gente está enfrentando. Esse emocionalismo que está acontecendo. Porque se Deus fala para mim, eu não preciso mais da Bíblia. Se Deus fala para mim, eu sou o canal direto de Deus. O problema é que essas pessoas não sabem nem quem é Jesus. Como Deus está revelando alguma coisa para essas pessoas? Como Deus pode falar algo para essas pessoas? Primeiro que a revelação já está aqui nas Sagradas Escrituras. Deus pode revelar algo, meu irmão, então quer dizer que não há revelação? Há revelação. Mas que tipo de revelação que Deus dá? A revelação de Deus é voltada para os seus propósitos. E revelação é algo tão peculiar, e Deus já deixou tudo revelado aqui, que possa ser em algum momento da sua vida, Deus revele alguma coisa, se Ele quiser. Porque nós vivemos por fé, nós não vivemos por sentimento, por sentir sensações. Magia. Nós vivemos por fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê. Não foi isso? Isso é a fé. Eu vivo por fé e não por sentimento. E detalhe, nós não podemos confiar no nosso estado caído. Eu vou confiar no meu coração? O coração é enganoso, como fala a palavra de Deus. Então, eu não posso confiar no meu coração. Qual foi a regra que Deus deixou para nós? Da revelação dele, daquilo que ele quer, daquilo que ele fez e dos seus propósitos. Está aqui. E aí, automaticamente, qual é o dom da profecia? A exposição da palavra de Deus. Vez entendendo essa parte, eu vou reler o cabeçário que eu li, que foi a introdução, para daí então os irmãos agora vão enxergar melhor o que foi falado agora, que eu vou reler de novo aquilo que eu li no início. Olha só. Os falsos mestres são ventres de invenções e visões das suas próprias mentes e corações. Entendeu agora? Entendeu? Os falsos mestres são ventres de invenções e visões das suas próprias mentes e corações. Invenções da mente e coração deles. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, olha o que é. E adivinhação e vaidade e engano do seu coração é o que ele vos profetiza. Jeremias 14:14. Todas essas supostas revelações que dizem que está tendo, está dentro desse texto aqui que acabamos de ler. Outra passagem que eu acabei de ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam.
fazendo-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Jeremias 23:16. É o que temos. A profecia, ela tem um objetivo. Ela deve edificar. Outra também interpretação errada. Irmão, não existe mais profeta. O profeta acabou em João Batista. Existe o dom da profecia. Tá? O que é o dom da profecia? O dom da profecia é expor a palavra de Deus. O dom da profecia não é trazer novas revelações, porque aquilo que tinha que ser revelado, Deus já revelou nas Sagradas Escrituras. O dom da profecia é eu pegar a palavra de Deus e expor os mistérios de Deus que estavam ocultos das gerações passadas. A revelação que Paulo está falando, lá que acabamos de ler em Coríntios, um tem salmos, outro tem doutrina e de outros tem revelação. Não é revelação, Deus me mostrou isso na tua vida, Deus me mostrou aquilo na tua vida. Não é essa revelação que estava oculto das gerações passadas, mistérios de Deus que estava oculto. Qual foi um dos mistérios de Deus que estava oculto? Um dos mistérios que os gentios são co-herdeiros de Cristo, participantes do mesmo corpo. Por quê? Porque os gentios não tinham parte na salvação. Eles não faziam parte de Israel. Qual é o outro mistério? Deus se fez homem. Qual é o outro mistério? Que Deus se propiciou dos nossos pecados. Qual é o outro mistério? O mistério tem um mistério também que é da noiva. Da noiva, então tem vários. Esses são os mistérios. Esses são a revelação que tinha que ser pregoada. A revelação é essa. Era aquilo que estava oculto das gerações passadas. Nós temos que entender o que é o dom da revelação. Porque a profecia deve levar o quê? Tem que levar edificação para a igreja e converter pecadores. Agora, como uma pessoa vai ser convertida? Deus me revelou que vai entrar na sua conta bancária. Deus me revelou que vai curar o seu filho. Deus me revelou que vai tirar... Deus manda te dizer que vai tirar o seu filho das drogas. Deus manda te dizer que vai te preparar um casamento. Deus, isso não vem de Deus. Deus não faz essas coisas. Não estou dizendo que Deus não pode agir. Deus já decretou isso nos seus decretos eternos. Deus não precisa falar isso. Lá, Deus preparar casamento. Deus já falou lá no Jardim do Éden. Não é bom que o homem esteja só. Acabou. Aquilo que Deus une não separa o homem. Acabou. Mas já por em casamento. Não precisa. Irmão, essa aqui vai ser tua esposa. Não é. Deus manda falar que Deus é Santo Antônio no casamenteiro. Bom que o homem não case. Mas já que não pode se ficar sozinho, então que case. Que já que não pode, case. Case. Se casar, se tiver solteiro, não case. O que é que Paulo falou através do Espírito Santo? Se tiver solteiro, não case. Mas se casar, não separe. Vamos lá. Eu achava que eu ia terminar aqui, Não, mas valeu, pastor. Valeu. a gente parou aqui. O tema que ele colocou foi ótimo, excelente. Entendeu? Então, agora nós vamos ler de novo, nós vamos ler juntos o Coríntios, 1 Coríntios 14, 31, 32 e 33, para a gente entender o contexto. Que fareis, pois, irmãos? Ele está ensinando a igreja confusa de Coríntios. A igreja de Coríntios é uma igreja confusa, cheia de problemas, é uma igreja cheia de problemas. E aí Paulo está ensinando essa igreja como tem que ser. Aí ele vai dizer: o que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Todos esses dons têm um objetivo: edificação. A primeira característica que eu devo ter, a primeira coisa que eu devo ter em mente é: isso traz edificação. O que eu vou falar traz edificação? O que eu vou falar para a igreja traz edificação?
O tema que eu vou trazer, traz edificação. Aquilo que eu vou pregar, é tudo em Deus, tudo na igreja é para edificação. Todos os dons para edificação do corpo de Cristo. Então a revelação e tudo isso, ela tem que trazer isso. Então a edificação, nada é corriqueiro, nada é pessoal, é sempre voltado para Deus. A Bíblia, ela é teocêntrica. O que é teocêntrica? Teos, Deus, centro. Deus é o centro. É Deus para o homem. Não é o homem para Deus. Deus não é um serviçal do universo. Deus não é um mordomo. Deus não é um Papai Noel. Deus não é um carrinho de algodão doce para ser distribuído na igreja. Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai abençoar você no trabalho, Deus vai te dar uma esposa, Deus vai te dar um esposo, Deus vai tirar o seu filho lá. Deus pode fazer tudo isso. Mas não é isso, não é evangelho. Edificação. 27. E se alguém falar línguas estranhas, faça isso por 2. Ou quando muito 3. E por sua vez, e haja intérprete. E nós temos que, agora nesse versículo, duas coisas importantes de entender. Primeiro, o dom de línguas é glosa no grego, que é um idioma. Tem que ser um idioma falado. Segundo, se acaso tiver alguém que fale um outro idioma, através do poder do Espírito Santo, que fale 1, 2, no máximo 3. E isso, um por sua vez. Cada um, depois o outro e depois o outro. E que haja intérprete. Eu vou falar mais um pouco desse versículo, que também é mal interpretado, e que a maior parte do pessoal das igrejas eu acredito que todas as igrejas pentecostais, fora nós, que somos a Assembleia de Deus Reformada. Então, nós cremos no dom de línguas, sim, desde que esteja de acordo com o texto bíblico, né? Mas, no caso das igrejas pentecostais hoje, elas não têm critérios de avaliação para o dom de línguas. Então, qualquer babuzeio ou qualquer coisa que se diga que é o dom de línguas é aceito. E isso é um grande problema. Por quê? Porque eu não posso mais julgar o outro. E quando eu falo julgar, eu não estou falando julgar de forma carnal, eu não posso julgar de forma espiritual, porque qualquer um que espuma é o Espírito Santo. Qualquer um que roda, sapateia e sai espumando é o Espírito Santo. O Espírito Santo é roqueiro. Então, isso é um grande problema hoje, porque eu não posso, não, você está falando isso, você está blasfemando como o Espírito Santo fosse essas coisas. Que está dizendo é que é o Espírito Santo. Ou a pessoa diz assim, te diz o Senhor, e sai espumando pela boca, é o Espírito Santo. Por quê? Porque eu não julgo tudo à luz das Sagradas Escrituras. As pessoas não julgam as coisas à luz das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus foi abandonada por muitos. Porque querem viver de revelação, querem viver de sensações místicas. O misticismo está devastando. Como hoje existe o espírito de ambiguidade, né? Ou seja, eu não vou incomodar o outro porque eu posso ser inconveniente. E como não há critérios, então tudo pode, eu julgo tudo conforme a emoção. E não é assim que a palavra de Deus fala. É claro que nós temos que entender que estamos vivendo em tempos difíceis, que essas pessoas devem ser conduzidas ao verdadeiro evangelho, se arrepender dos seus pecados. E às vezes nós temos que falar a verdade. Irmão, o que você está manifestando não provém de Deus. Isso não é o Espírito Santo. Irmão, ora a Deus para você ser guiado verdadeiramente pelo verdadeiro evangelho. É claro que a maior parte das pessoas estão tão convictas que Deus está tomando ela, que ela é um Elias,
encarnado que ela não quer saber. Porque Deus revela tanta coisa para ela que Deus revela. Ela não sabe quem é Jesus. Mas Deus revela um monte de coisa. Deus revela a vida dos outros tudo. Revela o que está oculto na vida do outro. Revela tudo para ela. Mas ela não conhece Jesus Cristo. Isso é uma contradição. Ela não sabe o que a Bíblia fala, o que as Sagradas Escrituras fala. Por quê? Porque Satanás está enganando ela de tal forma porque a letra mata, o Espírito vivifica. Ela vai extrair da Bíblia que a Bíblia não está falando, para justamente justificar o seu misticismo religioso. Eu fiz parte de uma instituição que é mística ao extremo. E aí é onde eu queria entrar, por quê? Porque eu vi muitos movimentos. Eu vi nego sapateando, falando supostamente em línguas, e profetizando para o outro, e fazendo adivinhação da vida dos outros. E um monte de coisa, e você olhar para tudo aquilo assim, você fala, oxe, isso aí é Deus, e você fica olhando assim, você achar que aquilo é Deus. Você também ser enganado. E quando você olha aqui, depois que Deus abre os seus olhos e tira as escamas dos seus olhos e você começa a enxergar o verdadeiro evangelho, você vê que aquilo tudo é engano de Satanás. Nada provém de Deus. Essas pessoas estão sendo enganadas. E se, por isso que nós temos a obrigação de pregar o verdadeiro evangelho, doem quem doer, para Deus salvar alguns daqueles que pertencem a Ele. Para sair da mentira, da mesma forma que Deus me tirou da mentira e tirou todos nós também. Dos enganos lá do mundo, dos enganos do falso cristianismo que está sendo pregoado aí fora. É algo muito sério, irmão. Às vezes a gente pega, debate o assunto, o tema, mas é algo muito sério. Agora vamos ler 31. Vai falar pra gente de novo, não? 30. Vai, 30. Mas se outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam. Tem um objetivo. Aprendam. Para que todos aprendam. E todos sejam consolados. Agora, Paulo vai falar no 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Vocês têm que se controlar. É isso que Paulo está falando. Vocês têm que se controlar. A sua forma de ser, a sua natureza tem que estar sujeito a você. É isso que Paulo está falando. Não os espíritos dos profetas antigos que está rodeando ali, e tomou um, e tomou outro, e tomou outro. Não é isso que Paulo está dizendo. E aí os espíritos dos profetas que está tomando eles ali para profetizar, ele tem que controlar o espírito, senão ele vai sair espumando. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Os falsos profetas facilmente passam por cima das coisas grandes e importantes, tanto da lei quanto do evangelho, e insiste nas coisas que são de menor urgência e relevância. Entendeu? Os falsos profetas, eles passam por cima das coisas grandes e importantes, tanto da lei e do evangelho. E insistem nas coisas que são de menor urgência, Que é o casamento. e relevância O carro. para as almas dos homens. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo claro. A congregação defende com unhas e dentes que tem que usar o véu e saudar com o ósculo santo. Porque essa é a característica da verdadeira igreja. Só que eles passam por cima daquilo que é grande. Eles não têm a palavra de Deus como a Bíblia como a palavra de Deus. Só lá. Eles agora negam a pessoas distintas de Deus, a doutrina da Trindade. Eles não estão preocupados com isso. Com isso eles não se preocupam.
É que nem eu tenho refutado um falso profeta. Ele não se preocupa com isso. Ele preocupa em dizer que a congregação que está no Brasil tem o véu, salta com ósculo, porque é bíblico. É isso que eles estão se preocupando. Só que isso é o que menor relevância. E aquilo que é grande, eles não estão nem aí. Isso é característica do falso profeta. Eles passam por cima disso, daquilo que é grande, daquilo que verdadeiramente é importante no Evangelho e na lei. E colocam as coisas que, tipo, é de mínima relevância. Não tem peso, não tem cunho. Não é nos pilares da fé, não tem cunho. É importante debater, entender, compreender? Mas não é relevante daquilo que é primordial do cristianismo, do Evangelho. Instituições que colocam normas de costumes, de vestimentas. Não estou dizendo que nós temos que andar. Então eu tenho que andar de qualquer jeito? Não. Se eu sou um cristão verdadeiro, se eu nasci de novo, tem coisas que o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito Santo na minha consciência, eu como um ser pensante, eu vou perceber que aquilo não me convém andar daquela forma. A mulher também. Mas não é uma regra. Não há uma norma de regra, não é assim. Olha, aí pega a passagem de Paulo, as mulheres que andem decentemente, tá vendo? Então, põe uma burca. Não é isso que Paulo está falando. Se não pôr a burca, está de contra a palavra. Isso é de menor relevância. É importante tudo, mas não é de menor relevância no Evangelho. Tem coisas mais primordiais no Evangelho. Tem coisas mais fundamentais do Evangelho. Irmãos, já vai dar, nós passamos o horário, Da né? vigília. Nós vamos entrar já na vigília já. Mas, Então,